Desejamos fazer agora, para os aprendizes, algumas interpretações de textos evangélicos, na maior parte deles do Evangelho de João Evangelista e do seu Apocalipse. São textos avulsos e muito sintéticos, que todavia servem para aguçar a capacidade de compreensão e de meditação. Amo o Pai e faço como o Pai me mandou. João 14:31. Todas as religiões têm por princípio a aceitação de uma vontade superior, que será vista como má e perniciosa se a imaginação do crente se tingir dessas qualidades negativas. Só se chega ao conhecimento do amor divino e à aceitação franca e sem reserva de sua vontade, sábia e perfeita, pelo progresso alcançado através do Evangelho. Com que autoridade fazes essas coisas? Lucas 22. Declarou Jesus a Pilatos que nenhum poder teria ele se do alto não lhe fosse dado. É evidente que o poder para o mal não vem do alto propriamente. No caso, trata-se apenas de uma permissão para o exercício livre do livre-arbítrio. O homem retardado na evolução produz o mal por si mesmo. Quanto ao poder para o bem, este se amplia na medida em que o discípulo se esforça para que cresça no seu íntimo, e ele deve cuidar amorosamente desse crescimento. Pela fé caíram os muros de Jericó. Hebreus 11:30. A fé constrói, ao mesmo tempo que destrói. Constrói o bem e destrói o bem. Assim, a fé esclarecida ilumina o intelecto e o sentimento. E a fé cega e ignorante, cobre a ambos de sombras. Pela iniciação espírita, chegam os discípulos a essa fé maior e consciente, que os eleva até o Mestre, a cujos pés depositam seus corações como oferenda para o seu serviço na terra. Justo és tu, ó Senhor. Apocalipse 16:5. Absoluta e invariável, ainda que temperada pela misericórdia e pelo amor, é a divina justiça. São os homens habituados a desmandos, prepotências e abusos de força e poder que falseiam essa realidade, atentam contra a lei, desencadeiam as forças das trevas. Mas no momento em que chegarem a uma compreensão maior, perceberão o quanto o Criador é justo e imparcial em seus juízos e de quanto o amor procura revestir as suas decisões. Adora a Deus. Apocalipse 19:10. Em vão se curva a humanidade diante de ídolos falsos e mentirosos, que ela mesma ergueu e erigiu como seus senhores. Cedo ou tarde, esses objetos de adoração se voltam contra os seus adoradores, ou caem dos seus altares ante as realidades da vida espiritual verdadeira. Não esperem os idólatras inconscientes que o objeto de seu culto extravagante e condenável cresça ante eles, mas decidam afastar-se desde já, por amor ao ideal verdadeiro e justo, Deus e o seu Cristo. Na reverência ao Criador e a Jesus, acharão segurança e reconforto para os seus espíritos.
mas o justo viverá da fé. Hebreus 10:38. Criatura alguma vive sem fé. Até mesmo nos assuntos vulgares e corriqueiros é preciso uma certa medida de confiança. Mesmo o criminoso tem fé na sua força, ou na sua astúcia, ou na sua sorte. Muito mais será assim em questões de religião e espiritualidade. O mestre dizia: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Assim, a fé é realmente alimento e bebida que sustentam o corpo e o espírito em sua jornada de retorno ao Pai. Retorno que o Evangelho facilita em todos os sentidos. Homens de pequena fé. Mateus 6:30. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a este monte: arranca-te daqui e lança-te no mar. São palavras de Jesus, que tinha e tem a maior fé possível em Deus e nas suas criaturas. É por isso que agora, conquanto sem se perceber, o bem se espalha pela terra. É a fé de Jesus que remove as montanhas das imperfeições humanas e as lança no oceano das lágrimas regenerativas onde se dissolvem. É a obra da dor aliada ao amor, pois que ambas abrem caminhos para a fé. Podem todos escolher erguimento pelo amor e pela fé no seu Evangelho, ou então pela dor, para a qual também no Evangelho acharão conselho, explicação e remédio. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Mateus 24:3. Quando estava Jesus na terra, seus discípulos mais chegados se aproximavam em particular, solicitando esclarecimentos mais profundos sobre ensinamentos e parábolas. Mesmo agora, que permanece na esfera crística, nada impede que a ele nos acheguemos, para rogar auxílio, esclarecimentos e recursos de fé. Vamos, pois, a ele confiantes nas horas difíceis, solicitando amparo e proteção. E também nas horas mais fáceis, ofertando nossa cooperação à sua obra de edificação do terceiro milênio na nova terra. O Mestre nos dará o que for justo e aceitará essa colaboração na medida das nossas fracas forças. Senhor, mostra-nos o Pai. João 14:8. O Pai não pode ser visto por ninguém, pois no plano divino não penetram as criaturas impuras. É engano julgar que alguém possa chegar a esse plano. A evolução anímica conduz aos mais altos planos espirituais, a ponto de se poder um dia, que para nós ainda está longe, declarar com Jesus que somos unos com o Pai. Permanece o Espírito criado no plano da criatura e demora o seu supremo Espírito Criador, intangível e intocável no plano divino. Penetrar nesse plano, literalmente, seria entender a Deus, o que nos é vedado, enquanto formos simplesmente homens. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreviverá repentina destruição. Tessalonicenses 5:3. Não se podem os homens fiar nessa paz e nessa segurança fictícias que eles mesmos criam, pois são sempre enganadoras. Só a paz de Jesus permanece para sempre, pois que não é deste mundo. É dessa paz que necessitamos para atravessar confiadamente as lutas e provações deste fim de ciclo, que se anuncia pejada de dores e de resgates coletivos. Pela prece, pela vigilância, à luz do Evangelho, ter-se-á garantida essa paz inefável, que nada e ninguém podem perturbar.
Até o presente temos chegado a ser como o refúgio deste mundo. Coríntios 4:13. No caminho de sua evolução espiritual, defronta-se o homem com variadas situações que o levam, por vezes, a considerar-se um semideus ou, contrariamente, a um refúgio. São alternativas de contentamento, autossatisfação e euforia, e também, do outro lado, de tristeza, de desânimo e de inquietação. É mistério que se passe por todas essas diferentes situações para que se possa de tudo extrair a conclusão acertada, a saber, a de nossa quase absoluta inferioridade ante Deus e o Divino Redentor. Chegados a essa posição, em que reconhecemos nossa fragilidade, nossa inferioridade, e a dependência em que nos encontramos em tudo e por tudo da proteção divina, é que principiamos realmente a jornada de regresso à casa do Pai Celestial, o nosso almejado refúgio futuro. Não escreva estas coisas para vos envergonhar. Coríntios 4:14. Só pelo atraso espiritual pode alguém se envergonhar de certas funções muito naturais de seu organismo. Não só o pudor, mas também a naturalidade são parte do Evangelho. O Mestre referiu-se ao fato de tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Assim reabilitou ele para sempre as necessidades fisiológicas, que não devem jamais ser objeto de gracejos e de irreverências, justamente por serem naturais e devidas por todos. O corpo físico é o santuário do espírito encarnado e merece ser respeitado e purificado. Em qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. João 3:22. Se souberes pedir, é indubitável que tudo receberemos. Se soubermos pedir, é indubitável que tudo receberemos. O que for justo, receberemos. O Evangelho do Divino Mestre é a chave que nos abrirá o entendimento para o que é justo e razoável que se peça. Mas a prece leviana não tem valor. Fazendo sempre com alegria a oração. Filipenses 1:4. A oração não deve jamais ser triste. Deve ser sempre, quando menos, optimista. Como oramos, assim recebemos. Se não houver fé, emoção, a oração não poderá subir ao Senhor. Mesmo nas horas amargas, deve o discípulo permanecer confiante, pois só assim se livrará das angústias e dúvidas naturais, já esperadas, aliás, no caminho da iniciação espiritual. A fé será um dos seus recursos mais poderosos. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. João 8:47. Debalde declaram-se as criaturas filhas de Deus, se não lhes ouvem a palavra e não lhe respeitam as leis. Se na verdade não deixam jamais de o ser, quer dizer, filhas de Deus, também é verdade que só entram na posse da herança divina quando ouvem e cumprem a palavra trazida à terra pelos seus mensageiros em todas as épocas e agora esclarecida à sociedade pela terceira revelação, que veio complementar as anteriores. Mas o irmão vai a juízo com o irmão. Coríntios 6:6. Altamente estranhável que haja disputas entre irmãos da mesma crença.
É mais estranhável ainda que tais disputas se originem não de pontos de vista doutrinários divergentes, mas de questões pessoais, de vaidades e melindres. Já Paulo há 2000 anos o condenava, como vimos acima. E nós, nesta alvorada do terceiro milênio, só podemos estender essa censura, embora guardando o devido respeito ao livre-arbítrio de cada um, aos que se envolvem em questões de somenos ou de personalismos, perturbando até mesmo o bom andamento dos trabalhos das casas do Senhor. Todavia digo-vos a verdade, João 16:7. A humanidade habituou-se de tal forma à mentira e à ilusão, ao engano e à falsidade, que descrente chega até a duvidar do príncipe da verdade. Poucos são os que o podem integralmente aceitar. A maioria, quando o aceita, o faz com restrições, não apenas no tocante à prática e vivência do Evangelho, como até mesmo em matéria de fé no seu valimento. Cabe à doutrina espírita restaurar o Evangelho na sua pureza original. E cabe aos corações e às mentes por ela esclarecidos não só aceitarem, como ainda propagarem esse Evangelho restaurado. Se alguém me ama, guardará minha palavra. João 14:23. O amor meramente sentimental e ocioso pouco aproveita. É necessário o testemunho das boas obras. Amar ao Mestre não é permanecer de joelhos, muitas vezes em lágrimas, pelos seus sofrimentos passados. É oferecer-lhe as mãos para o trabalho e o serviço de hoje. As ofertas serão aceitas se forem sinceras, e o ofertante vencer as dificuldades iniciais do testemunho em sua seara, evangelizando-se, renunciando, servindo, preparando. Sem as mãos dos encarnados, não poderá Jesus agir diretamente sobre a matéria. Com o nosso auxílio, operará os sinais e os prodígios prometidos para o chamado fim dos tempos, que não é outra coisa que o início e o desenvolvimento do período abençoado do transcurso para o terceiro milênio. E todas as igrejas saberão. Apocalipse 2:23. A igreja primitiva de Cristo, a singela casa do caminho, sabia das virtudes espirituais. Truncadas, porém, foram com o tempo as possibilidades do intercâmbio com os instrutores desencarnados, com graves prejuízos para todos. É assim que se foi perdendo a herança espiritual do Cristo, deixada para trás, enterrada sob verdadeiro entulho de noções falsas e dogmáticas, superstições e crendices que não se coadunam com a singeleza e a profundidade moral do Evangelho do Divino Mestre. E assim é que se foi deturpando com o tempo o ensinamento do maior e mais alto instrutor espiritual que já veio à Terra. Processo este, aliás, que até o presente se observa por ignorância, má fé ou negligência ante as interferências das forças das trevas. Eis que estava uma porta aberta no céu. Apocalipse 4:1. Sempre estiveram abertas as portas de entrada no céu, o que andou sempre muito bem trancado por os corações dos homens, trancados pela má vontade e pelo apego aos seus vícios, desejos e paixões. O Evangelho abre eficazmente todas essas portas, dando cabal passagem a quem queira ingressar na chamada via estreita ou caminho apertado, único que pode levar ao reino feliz desejado. Mas quem quer entrar por esse caminho?
Só pelo Evangelho acha a criatura saída do terrível labirinto dos envolvimentos inferiores de toda sorte. Só por ele encontra a estrada larga e real da redenção, cujo trajeto é grandemente facilitado pela autopurificação. Eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse 5:13. É hábito bem terrestre das lisonjas, maiores e menores, das vaidades de todos os tamanhos, do apego às insignificantes e passageiras gloriulas de toda sorte. Entretanto, onde entram a lisonja e a vaidade, não há lugar para a espiritualidade e o espírito do serviço cristão. Nos planos espirituais superiores, toda a glória e honra e mérito e ação de graça são para Deus e o seu Cordeiro. Por isso é que os habitantes desses planos são espíritos gloriosos e iluminados. E veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados e para destruir os que tentam destruir a terra. Nunca pode alguém destruir a terra. Passaram tiranos e algozes, exércitos e falanges do mal, sem que ela fosse diminuída de um átomo. Tampouco os que se empenham nessa destruição serão por sua vez destruídos. Seja na terra renovada do terceiro milênio, seja no planeta ainda inferior a que serão oportunamente conduzidos, terão todos garantida a possibilidade de prosseguirem seus esforços no campo da reforma íntima, que é a condição sine qua de redenção. Esforços que se irão acentuando cada vez mais, à medida que o Evangelho de Cristo lhes vá tocando os corações, auxiliado pela dor e pelo sofrimento, recursos imprescindíveis nos planos inferiores para o despertamento e o progresso espiritual das criaturas. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno. Apocalipse 14:6. O Evangelho do Mestre se caracteriza pela sua universalidade e atemporalidade. Em todos os planos evolutivos, dos mais atrasados aos mais elevados, é código de conduta perfeita e adequada às necessidades do espírito, encarnado ou não. Evidentemente, só nos planos inferiores precisa este Evangelho ser exaustivamente comentado e ensinado. Nos outros, já evangelizados, vive-se naturalmente, espontaneamente, de acordo com as suas normas. O aprendiz que se faz discípulo e o discípulo que honra o Divino Mestre, evangelizando, se antecipam no tempo a vida nesses mundos espirituais. Aqui está a paciência dos santos. Apocalipse 14:12. Muitos desfalecem na fé, esquecem os compromissos espirituais, assumidos no espaço antes de encarnarem, apenas porque tardam a ver os resultados objetivos, práticos de suas aspirações, de seus esforços, mais ou menos acentuados no cumprimento das tarefas. A paciência é imprescindível nesse campo, como em todos os outros. A sementeira deve ir sendo processada invariavelmente sem desfalecimento, sem que se esteja sempre atento à esperança de uma colheita pronta e imediata, que nem sempre é possível, por força mesmo das circunstâncias em que evoluímos. O próprio Mestre, a longo tempo, não nos aguarda pacientemente. Seu coração amoroso não desfalece jamais, devido ao nosso atraso, à nossa demora
e irmos até a sua presença abençoada nos planos mais altos. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice à terra. Apocalipse 14:16. É chegado o tempo da colheita, da separação do joio e do trigo. Nessa separação funcionará o critério da justiça aliada ao amor. A foice simboliza o golpe certeiro da justiça, separando bons e maus, justos e injustos. Coloquemo-nos ao lado do bem e do amor, para que nesses golpes não tenhamos o destino do jogo, que será lançado fora, e possamos ficar junto ao trigo que as mãos generosas do Divino Mestre recolhem ao celeiro celestial. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Apocalipse 21. Os planos inferiores, onde pulula a escória espiritual, estão tendo suas portas abertas de par em par. Estão sendo soltos os que nelas ficaram retidos. Alguns já há certo para participarem da última e desesperada batalha contra o Cristo. Estão já derrotados, isso é evidente. Mas ainda assim é preciso um esforço muito grande do trabalhador no campo da preservação pessoal, do sentimento evangelizado, do trabalho dedicado em prol da causa do Divino Mestre. É a esse redobrar de esforços que convidamos agora os discípulos, os médios, os servidores em geral, para que para todos novos horizontes se possam abrir, luminosos, cheios de esperanças espirituais. Já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. O princípio de evolução espiritual caracteriza-se, como é natural, pelo predomínio do físico sobre o espiritual, das inclinações grosseiras sobre os impulsos elevados, dos vícios e paixões animais sobre as tendências sagradas da elevação para Deus. Aos poucos vai-se o espírito desvencilhando dessa carga inferior, burilando a própria alma, moldando-a, disciplinando-a adequadamente. Para isso contribui poderosamente em todos os planos evolutivos a interferência benévola, muitas vezes direta e ostensiva, outras vezes discreta e anônima, dos mensageiros dos planos mais altos, sempre atentos à preservação dos seus protegidos e ao seu encaminhamento às hostes de trabalhadores voltados à causa do bem. Lentamente vai passando o espírito das primeiras coisas, como diz o texto, das coisas materiais, inferiores, grosseiras, passageiras, primitivas, para as últimas, que se encontram na arrancada final do Evangelho e que são o amor em sua expressão mais alta, a abnegação em seu mais elevado sentido, o desprendimento, como também o desenvolvimento intelectual, imprescindível ao equilíbrio e ao erguimento da criatura aos mundos superiores. Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. O salário do pecado é a morte, escreveu Paulo de Tarso. Mas essa chamada morte só dura enquanto existir o chamado pecado. Enquanto o espírito persistir no erro e deliberadamente permanecer entregue aos impulsos inferiores, às práticas menos dignas, particularmente no abuso dos próprios recursos espirituais, faculdades psíquicas de uma forma geral. Mais cedo ou mais tarde, o espírito desperta para a verdadeira vida, que é a exemplificada pelo Mestre e preconizada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Inscreve-se então automaticamente por direito adquirido, através do esforço próprio de reforma íntima, no
o livro da vida, está nas mãos do Divino Cordeiro. E nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. Muito cedo e facilmente os sinais das coisas do mundo se gravam nas almas. Mas o sinal do Cristo, visível a todos, somente se escreve nas frontes quando já foi gravado fundamente nos corações. O trabalho maior de evangelização é justamente esse: fazer com que o nome do Cristo desça do cérebro, do intelecto, para o coração, o sentimento. No campo da abstração religiosa ou filosófica, muitas vezes árida e fria, ao da prática e da vivência real da palavra do Divino Mestre. Para dar a cada um segundo suas obras. Apocalipse 22, 12. Os homens pouco valorizam as recompensas celestiais. Empenham-se em alcançar unicamente as materiais. Nesse empenho, que é generalizado, perdem preciosas oportunidades de elevação. De qualquer forma, colhe a criatura sempre o que semeou. Colheita agradável, auspiciosa, se a semeadura for semelhante àquela da parábola do Mestre. Porém, amarga e triste se o espírito perseverar deliberadamente no caminho do mal. O Divino Mestre prossegue em seu esforço redentor, agora mais que nunca, intensificado e até mesmo visível aos olhos àqueles que têm olhos de ver. As obras de cada um de nós assumem especial relevo nesta oportunidade difícil que o mundo atravessa. O momento do chamado juízo final, ao fim de um importante ciclo evolutivo. E nesse juízo, cada um receberá de acordo com o que tenha feito em pleno livre-arbítrio. E não haverá possibilidade de se alegar em consciência, pois os mensageiros espirituais estão por toda parte, alertando, prevenindo, usando de todos os recursos possíveis e imagináveis para o despertamento de todos. Nesta hora é de elevar ao Criador uma rogativa sincera para que a maioria dos homens possa colocar-se ao lado das forças do bem e do amor, para que ainda mesmo trabalhadores de última hora venham a receber das mãos de Jesus o seu beneplácito de permanência na nova terra, pois suas conquistas maiores no campo da espiritualidade e da caridade legítima já se esboçam claramente em muitos corações. Deus enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. De há muito nos anunciam os instrutores espirituais a aproximação dos chamados fins dos tempos. Agora que o momento de uma renovação geral se aproxima a largos passos, é necessário um esforço mais intenso, mais consciente e acentuado em todos os sentidos, por parte daqueles que já se colocam sob a bandeira do Divino Condutor. O número de médiuns em desenvolvimento vem aumentando incrivelmente, numa proporção cada vez maior. Chegará em breve a hora em que ninguém poderá alegar ignorância das verdades espirituais, para a clareza com que as bênçãos do alto vêm bafejando a terra, notadamente a pátria do Evangelho, e sob a égide do Cristo de Ismael, tem um glorioso destino que já se começa a cumprir. Jesus antecipou-se a anunciar os detalhes do que vai passar. Na hora da transição, já em pleno curso, só resta aos seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, interpretarem adequadamente os símbolos e alegorias da revelação apocalíptica, para terem nela um guia seguro que os conduza a um estágio de espiritualidade que lhes garanta a permanência na Terra, que já então não comportará mais os maus e os que se integram livremente nas paixões inferiores. Esse esforço interpretativo se vem fazendo em escala cada vez maior e esperamos que culmine com o esclarecimento total de todos os pontos, até hoje ainda obscuros,
por falta de condições nossas. Mas a melhor interpretação que se pode dar aos textos evangélicos é viver os ensinamentos em espírito e verdade, conforme Jesus recomendou. Com a qual se prostituíram. Apocalipse 17:2. Não só em sentido literal deve ser entendida a advertência. Há formas de prostituição espiritual e moral que talvez sejam ainda mais desastrosas e tenham consequências piores para os espíritos do que as do corpo, simplesmente. O Evangelho é o grande esclarecedor, é o Paráclito prometido pelo Cristo, indubitavelmente capaz de levar a criatura humana a fugir a todas as possibilidades de quedas e desastres dessa sorte, desde que, porém, seja bem interpretado, exemplificado na sua vida comum de todos os dias. Os homens, em geral, vivem suas vidas dia por dia, hora por hora, e vão tecendo, mesmo sem o saberem, seu futuro, e os sofrimentos e as dores lhe vão resgatando suas dívidas do passado. Mas quantos se conscientizam disso? Muito poucos, pois que a maioria é inconsciente das verdades da vida espiritual. Mas o aprendiz, já tocado pelo anseio da espiritualidade, tece dia a dia, hora por hora, com amor e esperança, sua própria trajetória, que fica, entretanto, dependendo do quanto conseguiu realizar no campo da reforma interna. Aliando, porém, esforço e sinceridade, construirá para si mesmo preciosa e benigna cobertura espiritual que o protegerá de novas quedas e fracassos.